Olá, espero que estejam bem. Vamos falar um pouco sobre narcisismo. O narcisismo surge para a psicanálise em 1914, num texto do Freud que se chama Narcisismo, uma introdução ou Introdução ao Narcisismo. Nós podemos compreender o narcisismo como uma espécie de desinteresse de investimento nos objetos externos e uma espécie de recuo desse interesse para o próprio eu. Então, o recuo narcísico consiste nisto. Eu meio que desisto de investir libido, interesse, potência no mundo externo e redireciono todo este interesse, toda essa potência libidinal para o próprio eu, para o próprio ego. Acontece que o Freud percebe que este movimento de desinvestir do mundo externo e investir no eu causa sintomas. Um deles é o delírio, a megalomania, a paranoia, né? Na medida em que a libido que não encontra um destino, ela gera sintoma. Então, uma pessoa que está fixada num recuo narcísico é uma pessoa, é um sujeito que sim, ele apresenta alguns sintomas, um sintoma de isolamento, uma incapacidade de lidar com aquilo que é diferente de si, uma incapacidade de encontrar alteridade, uma incapacidade de encontrar, digamos assim, uma satisfação no mundo. Um ponto importante ainda sobre o narcisismo, e nós não queremos colocar aqui como uma patologia, a psicanálise não se trata disso, nós temos na psicanálise sempre uma questão quantitativa. Todos nós, de algum modo, temos que ter uma proteção narcísica. Ela surge como uma proteção. Por exemplo, no momento de luto, quando nós perdemos algo, quando nós perdemos alguém, é natural que toda essa libido retorne para o eu, para que nós possamos nos reconstituir e lidar bem com aquela perda. Mas, em casos de desamparo mais profundo, e isto é a causa desse recuo narcísico, nós temos então pessoas, sujeitos que, ao se depararem com uma situação de abandono muito profunda, abandono em relação àqueles que deveriam amá-lo, esses sujeitos, como eu disse, eles acabam desinvestindo, desistindo desse mundo lá fora e, como eu disse, investindo no seu próprio eu. Pois bem, o que nós temos hoje no mundo contemporâneo é um espaço, digamos assim, uma estrutura tecnológica que acaba reforçando essa posição narcísica na medida em que, especialmente na internet, nas redes sociais, este sujeito, mais uma vez recuado numa posição narcísica, ele poderá encontrar a validação de si nas redes sociais. O próprio algoritmo apresenta para o narcisista uma situação de inalteridade, na medida que ele entrega ao sujeito somente as suas predileções, ou somente aquilo que ele suporta ver. Essa é a experiência que nós temos nas redes sociais. O algoritmo entrega para nós somente as nossas predileções. O algoritmo ele é ultra personalizado. O algoritmo ele entrega, não é, algo que alimenta o narcisismo da pessoa na medida em que ele cria uma bolha de proteção.
E então o sujeito é capaz de alimentar esse delírio, não é? Esse descolamento, esta bolha, de modo que o algoritmo lhe dá, como eu digo, uma sensação de inalteridade. E o que leva a essa sensação de inalteridade? Uma perda da alteridade, uma perda da capacidade de lidar com tudo aquilo que é diferente. A morte, para uma pessoa que está numa posição, digamos assim, narcisista, a morte se apresenta como um pavor em relação àquilo que é diferente dele, aquilo que é diferente do espelho. Por isso que são sujeitos que se tornam e que possuem uma aversão muito grande àquilo que é diferente, aquilo que diverge das suas predileções. Bom, por enquanto é isso. Um abraço.